Bem-vindo a mais uma aula, pessoal. Continuando aqui a nossa série de conteúdos iniciais aí para você que quer começar a investir. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre tipos de análise. Então, assim, quando você vai investir em tal empresa, você tem que estudar aquela empresa. E por onde você vai estudar? Você vai decidir ali duas formas de você analisar aquela empresa. Tá? Ou você pode usar a análise fundamentalista, que ela é o quê? Você vai analisar o resultado da empresa, o demonstrativo financeiro, se ela está lucrando, se ela está tendo prejuízo, se ela paga dividendos ou não. Ou seja, esse tipo de análise, a análise fundamentalista, é uma análise focada para o longo prazo. Então você vai estudar ali de forma avançada a própria saúde financeira da empresa ali, né? Tudo que envolve ali os resultados da empresa. A outra forma de você analisar uma empresa é através da análise técnica. Essa análise, ela busca analisar de qual forma? Ela não vai usar relatório, não vai saber, não quer nem saber se a empresa está lucrando, tendo prejuízo, vai olhar somente o gráfico do ativo. Então, esse tipo de análise é voltado para quê? Para operações de curto prazo, ou seja, a gente vai buscar alguns padrões e estratégias se baseados do quê? Somente no gráfico da ação. Que aí, no caso, você estaria fazendo um trade, né? Que a gente fala. Enquanto na análise fundamentalista você está fazendo um investimento, você está investindo ali com foco no longo prazo, na análise técnica, você está fazendo operações de curto prazo, ou seja, você vai comprar de manhã, vender à tarde, aproveitar aquela oscilação do dia, ou você vai comprar hoje, vender amanhã, 2, 3 dias depois. Então, é uma análise de curto prazo. Essa análise de curto prazo, pela análise técnica, a gente pode fazer operações em qualquer ativo, seja ativo de empresas que estão dando lucro, dando prejuízo, a gente só vai olhar o gráfico daquela ação. Já na análise fundamentalista, não, a gente vai olhar mais a fundo a empresa e a gente não vai olhar o gráfico. E aonde que a gente vai buscar informações, tanto da análise fundamentalista quanto da análise técnica? Na análise fundamentalista, eu vou abrir aqui um site, um dos principais sites aí para você fazer a análise fundamentalista é esse daqui, ó, statusinvest.com.br. Nesse site aqui, você vai conseguir saber tudo sobre a empresa. Então vamos descer aqui, ó, aqui a gente consegue ver quais são as ações aí que tiveram movimento de alta, de baixa. Então aqui vamos pegar uma empresa qualquer, vamos pegar aqui, já que a gente falou bastante da Ambev, vamos abrir ela aqui, Ambev. Então tá aqui a Ambev 3, vou clicar. Então aqui é a página fundamentalista da Ambev. O que que a gente tem aqui? A gente tem aqui a cotação atual, qual o valor mínimo que ela teve aí no período, o valor máximo, quanto que ela se valorizou ou desvalorizou, quanto de dividendo ela pagou. Aqui a gente consegue ver a oscilação do preço. Aqui a gente tem mais algumas informações e aqui que está a chave, ó, indicadores da Ambev. Então aqui a gente tem uma série de indicadores, ó, que vai dizer para a gente se aquela empresa é uma empresa boa ou uma empresa ruim. Então a gente tem aqui indicadores de valuation, indicadores de endividamento para a gente entender se aquela empresa é endividada ou não, se a empresa é eficiente, se ela é rentável, se ela está crescendo. Então aqui tem uma série de indicadores, ó. Cada um que você passar o mouse em cima, ó, ele mostra aqui a explicação de cada indicador. Ó. Então isso daqui chama análise fundamentalista. E aqui para baixo tem mais informações. Ó. A gente consegue ver aqui, por exemplo, os dividendos pagos pela Ambev, quanto que ela pagou. Aqui tem um calendário de dividendos. Ó. Aqui a gente consegue ver o lucro da empresa. Então aqui no caso da Ambev, ó, é uma empresa que sempre vem gerando lucros. Ó. Coloquei aqui nos últimos 10 anos. Ó. É uma empresa boa. A gente consegue ver que a Ambev sempre mantém aí lucros constantes. Ó. Aqui a gente tem outras informações, qual que é o patrimônio da empresa, qual que é a dívida bruta, qual que é a disponibilidade, que é o que ela tem em caixa. Então aqui no caso a gente consegue ver o quê? Que a dívida bruta dela é menor do que ela tem em caixa. Então, ou seja, ela consegue pagar a sua dívida e ainda sobra dinheiro. E aqui vai ter várias informações também. Então você consegue pesquisar por aqui a empresa que você quer analisar e você vai estudar aí a análise fundamentalista da empresa. Já na parte gráfica, a gente vai aonde? Lá no site da B3, ó, eu estou aqui no site b3.com.br, a gente vem aqui do lado direito, ó, acompanhe as cotações e vai abrir aqui um gráfico. Ó. Então é a partir daqui que a gente vai analisar tal empresa para operações de curto prazo. Então a gente consegue pesquisar aqui, ó, ABF3, mercado à vista ou fracionário. Vamos deixar no mercado à vista. Então tá aqui, ó, o gráfico da ação tá aqui. A gente consegue mudar o tipo do gráfico para operações de curto prazo. O mais utilizado é esse daqui, ó, gráfico de velas. Aqui eu quero visualizar o gráfico movimentos diários. Cada barrinha dessa mostra o movimento de um dia das ações. A bolinha do mouse eu consigo arrastar, ó,
Então, a análise de curto prazo, eu vou olhar somente isso aqui, é o gráfico. Então, aqui existem aí diversas estratégias, tá? Não vou entrar nessa sequência de aulas sobre isso daqui, porque é um assunto mais avançado, mas é só para mostrar para você como que funciona a análise técnica. A gente vai olhar basicamente o quê? O movimento do gráfico só. Então, a gente vai buscar estratégias de curto prazo olhando no gráfico. Então, aqui tem várias ferramentas de desenho que a gente consegue fazer a nossa análise em cima dos ativos. Dentro das corretoras tem plataformas pagas, que já são plataformas profissionais, mas eu não vou entrar nessa questão aqui nesse treinamento. Aqui é mais para mostrar para você os passos iniciais, o caminho que você tem que seguir aí, tá certo? Então aqui os tipos de análise são duas: análise fundamentalista com foco no longo prazo, análise técnica, gráfico para análise de curto prazo. Tipos de operações, então a gente sabe aí que a gente tem operações de curto prazo, de longo prazo, análise técnica, fundamentalista, e quais são os tipos de operações que a gente pode fazer, tá? Aqui eu coloquei só para você entender como que funciona. O processo aqui de operações é aquele que eu mostrei no home broker lá. Ah, eu comprei, eu vendi, eu comprei, eu vendi, é aquilo lá. Porém, existe aqui, ó, operações que a gente chama de scalp. Esse tipo de operação scalp é um especulador de curto prazo. Então, ou seja, é operações que ele faz em minutos, ou seja, ele comprou um determinado ativo às 11 horas da manhã e vendeu 11h05 e aproveitou aquela oscilação naqueles 5 minutos ali. Então é a operação scalp que a gente fala. Operação de day trade, também é operação de curto prazo, tá? É especulador, que a gente fala que quando é um especulador, ele está olhando somente o gráfico ali. Ele está fazendo operações especulativas, tá? Ele não está olhando o fundamento da empresa, ele está simplesmente olhando o gráfico, identificando padrões, se ele vai comprar, se ele vai vender, se o preço vai subir ou cair. E quando a gente fala day trade, é porque a pessoa comprou um ativo hoje e vendeu no mesmo dia. O scalp, ele está dentro do day trade, por quê? Porque é o mesmo dia também. Então, quando você fala, ah, fulano fez uma operação de day trade nas ações da Petrobras, o que a pessoa fez? Ela comprou e vendeu no mesmo dia. Então, ela fez um day trade. Swing trade também é o especulador, porém é operações feitas em alguns dias ou semanas. Então, se você comprou uma ação hoje, comprei a ação do Banco Itaú por R$ 15 hoje e semana que vem estava valendo 15 e eu vendi. E eu obtive aqui esses R$ 5 de lucro. O que eu fiz? Eu fiz um swing trade, que eu comprei hoje, uma data, e vendi uma semana depois. Então, eu fiz uma especulação com as ações do Itaú. Eu não fiz um investimento. Investimento, quando a gente fala, é longo prazo, que aí seria os dois últimos aqui, ó, position trade e buy and hold. Então, um é aí quando você compra hoje e mantém aí por alguns meses, alguns anos, e quando é longo prazo mesmo é buy and hold. Então, quando você fala, ah, eu comprei as ações do Banco do Brasil para buy and hold, ou seja, eu comprei para deixar por anos na minha carteira, não foi para ficar especulando ali olhando o gráfico, é para fazer investimento para longo prazo e obter um resultado lá na frente, beleza? Então aqui foram os tipos de operações. Vamos continuar, que tem mais um slide aqui para a gente conversar, que são aí as estratégias para você poder lucrar. A gente já falou dessa parte, mas isso aqui é um resumo, né? Então vamos lá. No curto prazo, a gente vai olhar o gráfico, a gente vai buscar por padrões gráficos, figuras, vamos identificar tendências no gráfico para poder fazer operações no curto prazo e obter um resultado. No longo prazo, que a gente já falou, a gente vai fazer análise fundamentalista, vai estudar a empresa lá no site Status Invest, que eu mostrei para vocês. A gente vai estudar a empresa, vai ver relatórios que tem aí nos portais de notícias. A gente vai também fazer, podendo ou não, fazer assinatura de casa de análise. Casa de análise é onde vai ter ali os analistas certificados que fazem todo o estudo fundamentalista de forma avançada, e você pode assinar o serviço deles e eles dizem ali para você, ah, essa ação é para comprar, essa é para vender, essa tá boa, essa tá ruim. Então, um serviço de casa de análise funciona dessa maneira, tá? Então, é uma forma de você estudar aí focando no longo prazo.